Domingo passado eu fiquei devendo a pregação, então já que domingo passado eu preguei só meia hora, nem isso, foi? Não foi meia hora, né? Foi quanto, diaconisa? Foi uns 15 minutos? Então tem 45 da semana passada, com mais uma dessa. E vocês sabem que eu sou capaz de falar 2 horas seguidas. Irmãos, eu vou contar uma história para vocês. Aí a Thalia, ela sabe disso. A pessoa vem conversar comigo com coisas, vai ser meio profundo, com assuntos não tão edificantes. Eu não consigo ir longe. Minha mãe está aí, minha mãe sabe disso. Eu paro a conversa, vai 5 minutos, tá bom, cai fora. É difícil, irmãos, difícil, como eu sou um homem. Mas quando as coisas de Deus, irmãos, eu vou longe, falo tanto. Então, na minha vida, eu priorizei luto para que eu ouça e fale das coisas santas de Deus e das coisas boas da vida. Então, quando falam, e já falaram para mim, eu vou contar uma história para vocês, Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo, já vou ler. Eu comecei a falar muito nos altares, pregar muito, a falar demais. O que acontece quando alguém fala demais e pessoas se incomodam? Se tiver autoridade, a pessoa que ficou incomodada, ela começa a cortar, né, irmãos? Não começa a cortar? Eu cheguei a um ponto no ministério que Deus me deu, da capacidade de trabalhar, que eu fui cortado a tal ponto, uma vez, foi me dado 9 minutos para pregar. Estava no culto, pastor? 9 minutos. Certo? O senhor precisa entregar tal hora para mim. Eu olhei e falei, Jesus. Subi no altar, li uma passagem muito rápida e contei uma ilustração. Eu contei a ilustração, a igreja pegou fogo. Os olhos brilhavam, olharam para mim, tipo, fala. Aí eu, amém, Deus nos abençoe isso aí. Você entende, irmãos, que falar das coisas de Deus nunca é demais? Ninguém levanta a mão. Nem que Jesus diz na terra. Quantas horas você fica no celular por dia? E quantas notícias ruins nós recebemos? Eu também recebo, irmãos. E procuro saber o que está acontecendo no mundo. A gente precisa estar por dentro, tá bom, irmãos? É necessário. Vai das coisas de Deus. E quem já percebeu que as coisas ruins às vezes nos atraem mais? Uma fofoquinha não atrai, né, irmãos? Eu comecei já a orar bastante. E eu peguei... Eu não sei, eu não gosto muito dessa palavra ranço. Eu peguei nojo de fofoca. Quando começa eu corto. Já fiquei... É 2 palavras. O que aconteceu? Fez isso? Tá bom. Você não precisa apontar nem a cor. Eu já entendi. Agora, se falar para mim assim, daquela situação, vamos orar, vamos ver o que Deus pode mudar. Aí você pode falar para mim bastante. Porque eu não quero mal de ninguém, irmãos. Porque se eu desejar o mal, eu sou hipócrita. Porque à medida que eu meço, serei medido. À medida que eu semeio, vou colher. Na terra eu não estou para brigar com as pessoas. Eu estou para brigar com o mal. E o mal se vence com o espiritual, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, quando o espírito imundo chamado contenda, fofoca, todas essas palavras, demônios pegaram para eles como título deles. Então, o espírito da fofoca, que é um demônio, um certo tipo de demônio, ele caminha. Por isso que Deus, em Provérbios, diz: 6 coisas o Senhor se aborrece, a 7ª o Senhor abomina. E a 7ª, que é a abominação a Deus, o que semeia contenda entre irmãos. Ah, pastor, mas fez. E você vai consertar isso na oração. E você vai dar um crédito a essa pessoa em nome de Jesus. Mas não vale nada, você também não valia como eu também não. E vamos continuar não valendo nada se não for Jesus em nossa vida. Então nós vamos orar. Então, você quer ter uma vida melhor? Aparta o mal da tua vida.
direcione o que você ouve e o que você fala. E eu quero dizer a você, nós vamos falar de um assunto agora interessante. Andar segundo Cristo ensinou afasta certas pessoas da nossa vida. Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo. Eu gostaria que a igreja, se pudesse, ficou de pé. Epístola de 2 Timóteo, como tem seu título Timóteo, quem escreveu? Paulo. Paulo, ele escreve a uma pessoa. Como é que é o nome da pessoa? Como é que é o nome da pessoa? Isso. Paulo escreve ao seu filho Timóteo pela segunda vez. E olha o que ele diz para Timóteo agora, no final da sua segunda epístola. No capítulo de número 4, verso 9 em diante. A tradução que eu estou está um pouco diferente, mas escuta o que ele vai dizer. Versículo 9. Obrigado, filha. Isso, pode subir mais um pouquinho. Glória a Deus, minha filha. Deus te abençoe. Deus te dê no seu coração muitos louvores por isso. Procura ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é precioso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso. A capa que deixei em Troade com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Ora, Deus, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Feche os olhos. Mais uma vez, pastor, de novo orar. Senhor, que bom. Oração é ligação, Pai. Agora eu faço o que muitos, inclusive eu, faço por dia, compartilho com o Senhor. Eu me desligo do meu eu e desse momento de olhar para as vidas e me ligo ao Senhor. Pai, nos alimenta, nos enriquece, nos reconhecimento e ousadia para viver na terra, Pai. Deus, é tempo de batalha, então me dê saber para poder agir, Senhor. Abençoa a todos que aqui estão e aos que estão ouvindo e ouvirão, Pai, essa mensagem. Seja para o crescimento, seja para a glória do Senhor, seja para a tua honra. Vem, Espírito de Deus, fazer a vontade do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Paulo então escreve sua última carta, segundo dizem os historiadores. Segundo aqueles que estudam, Paulo está preso em Roma. Após Nero aprontar algo, atear fogo em 70% da cidade de Roma.
e acusar os cristãos. Agora Paulo está diante de um homem que perseguia, a primeira grande perseguição se deu nesse tempo. E Paulo, agora preso, manda a sua carta, a sua última carta escrita ao seu filho amado, Timóteo, bispo da igreja de Éfeso. Um rapaz que precisava da orientação daquele que o tinha ganhado para Cristo. Nos seus últimos momentos, ele escreve uma coisa que me chama muita atenção, queridos. Muita atenção. Quero fazer uma pergunta para você. Você gostaria de andar ao lado de Paulo? Quem já leu pelo menos um pouco da história de Paulo, não precisa ser a história contada, mais lida na Bíblia. Quem já leu a parte de epístolas, um pouco da história dele, a começar quando ele começa com o seu consentimento à morte dos cristãos em Atos dos Apóstolos, aos pés de Estevão, o primeiro mártir. Quem se lembra disso? Ainda Saulo, lembra? Saulo de Tarso, que a caminho, a estrada de Damasco tem uma visão celestial. Lembra disso? Aquele verdadeiramente caiu do cavalo, né, irmãos? Caiu do cavalo. Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Na mesma conversa que Jesus tem pela primeira vez, falando profundamente segundo a narrativa bíblica, Jesus ele diz que Paulo entender o quanto importava ser perseguido, sofrer por amor do nome dele. Às vezes, como cristãos, irmãos, nós se deparamos em dias tão difíceis. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu olho assim para a humanidade, eu olho para as pessoas injustas, não justas. E eu não estou falando de pessoas cristãs, porque existem pessoas que não têm a mesma fé que nós, mas que são justas, que são exemplos. São pessoas que vale a pena estar do lado, são pessoas de índole. A sua fé é diferente. Mas das injustas, e olho para a minha vida particular, digo: Pai, quanta perseguição. Quanta perseguição. E quando digo perseguição, eu digo perseguição espiritual, que com certeza vai usar o físico. Paulo ele entendeu o que era o amor de Deus. Ele teve encontro com Cristo, ele nasceu de novo. Paulo teve todo o processo que ele mesmo ensina nas suas epístolas e que Cristo nos ensinou. Mas agora, ao final da vida dele, irmãos, ele traz um relato interessante. Quando ele diz a Timóteo: apressa-te a vir ter comigo. Olha a expressão desse homem. E ele começa a relatar algumas pessoas que haviam abandonado, a ponto de que um voltou para o mundo, amou o mundo. Um discípulo que estava com ele, a ponto de alguns que, homens de Deus, deixaram Paulo nesse momento. Paulo não está só num momento difícil, ele está num momento terrível. Imagine você em que se levanta uma grande conspiração para fazer algo e acusam você, sem você fazer nada. Você é culpado, foi você que fez isso. Essa era a acusação por pregar a Cristo. Foi necessário fazer um evento que é marcado até hoje, no ano de 64. Se não me engano, 18 de julho. O julho eu não lembro corretamente. Foi que Nero incendiou Roma. 2/3 da cidade pegou fogo. E ele acusa os cristãos. E nesse momento de acusação, diante dos seus acusadores, diante da perseguição, quando você é perseguido, o que você gostaria? De alguém do seu lado. Não é bom falar, irmãos? Não é bom desabafar? Quando aponto o dedo para você, acuso você. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria só de uma pessoa que me ouvisse. E eu ouvisse a verdade. Porque acredito eu, como eu e você, as pessoas de boa índole falam a verdade. Eu errei mesmo. Não, mas eu não errei. Eu não errei. Paulo não havia feito nada a não ser pregado a Cristo. E nesse momento, tenho certeza que ele queria um companheiro, pessoa do lado. Infelizmente, irmãos, nessa caminhada nós temos uma marca que vai acontecer a qualquer momento na sua vida e na minha. Muitas pessoas querem andar conosco.
mas pode acontecer que a qualquer momento nos abandone. Você precisa entender que só há um que nunca vai te abandonar, que é Jesus. Jamais. Você pode estar no pior estágio, no pior lugar, na pior situação. Esse Cristo vivo, Ele é presente. Jesus, Ele é vivo. Ele é real. O Emanuel, Deus presente, Ele nunca abandona. Paulo está vivendo um momento terrível. Ele tem que desabafar com alguém. Ele escreve na carta algo que estava no coração dele. Alguém resistiu a ele a ponto de perturbar ele, de pregar o evangelho. Outros o abandonaram como irmãos da fé, deixaram ele. Outros falaram: não, eu quero o presente século, é muito lindo. O que você prega é muito duro. Irmãos, andar com pessoas que andam na Bíblia é difícil. Porque o que é não, o que é sim é sim. Então não vou andar, pastor. Se você é compatível, glória a Deus, então você está na bênção. Mas não sou compatível significa que você precisa se render a Cristo e dizer: Senhor, venha em teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita aí no céu, aqui também na terra. Cerca de 6 anos atrás, mais ou menos 5, eu fui num trabalho espiritual, muito espiritual. Foram 3 dias no final de semana. E quando eu fui incomodado já no carro. Nós tínhamos um carro, e esse carro era uma bênção. Ganhamos do irmão, o irmão doou para nós, irmãos. Irmãos, eu fui tirar carta, acho que eu tinha 40 e poucos anos, 40 e todos, né, Té? Não foi o meu primeiro carro. Eu fui para uma Brasília que só o sangue do Cordeiro com a misericórdia do Pai. A minha filha Raquel, pequenina, o escorpião não picou ela, mas passou na pele dela. E a Brasília abençoada não pegava mais nem que Jesus descesse na terra, irmãos. Que raiva. Eu precisava levar ela para o hospital urgente. Ô Brasília cheia do poder de Deus. De oração tinha, irmãos. Tive carros, mas aquele carro que eu tinha naquela época, uns 5, 6 anos atrás, foi doado por um irmão. Eu agradeço a Deus. Irmão, uma bênção. Não é porque ele me doou isso, ele me ama até hoje, irmão. Você me procura, se ele vier aqui, você pode ter certeza que ele está na fila, ele quer oração, ele quer conversar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Na minha caminhada com Deus, eu preciso explicar isso. Eu não tenho o meu currículo de ganhar vidas. Presta atenção você agora, irmãos. Principalmente vocês, homens. Eu não tenho o currículo de ganhar muitas irmãs, mulheres para Cristo. Pelo menos ela não veio falar para mim. Mas homens, irmãos, eu já peguei cada Gesareno. Cada gigante, Carlinhos. Enfim, cada um. Eu lembro quando eu cheguei em Piramboia, e não vamos citar nome, pessoa dura, bravo, que batista, cheio da fé. Jesus libertou. Agora, onde eles me veem, eles pedem conselho. Irmãos, eu tenho um currículo de homens assim, de fé, se converteram comigo. Mas de fé mesmo, irmão. Eu sou muito grato a Deus. Mas, voltando a esse tempo, eu fui nesse trabalho espiritual. A primeira subida, tem uma subida que nós pegamos, não sei se lembra, e quando nós descemos havia chovido e o branquinho não subia a subida. Já começou guerra para tudo quanto é lado para chegar lá. Perdeu a potência o carro. E carro de crente para trás, e meu carro não queria subir. Põe o anjo, Jesus, senão vai bater no carro do crente de trás. Chegamos. Mas quando eu cheguei já me incomodava. O Espírito me trazia tristeza. O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. Ele fazia meu coração sentir um desejo de chorar. O trabalho espiritual começou a se enrolar, me deram um tema, uma pregação. Eu lembro quando eu me preguei, aonde estão os avivalistas, irmãos, quando eu preguei, eu me arrepio até agora. Tinha pessoa que queria plantar bananeira no poder de Deus. O poder de Deus caiu, mas o meu espírito estava incomodado. E eu sabia que vinha do Espírito Santo. E foi lá que o Espírito Santo falou: se prepara, porque aqueles que andam com você hoje vão te abandonar.
Eles vão falar mal de você. Você vai procurar eles, eles vão te rejeitar. Eles vão acreditar em coisas que não aconteceram. E algumas coisas que você fez, para eles vai ser tão pesado como condenação. Eu saí de lá, eu me recordo com uma família no meu carro, e eu disse isso no carro, até junto. Falei, eles me amam agora, me procuram. Pastor Zé Reis naquela época era procurado, da campanha, da libertação. Tinha um apelido do caça-demônio, não era caça-fantasma, era o caça-demônio. Entrava no lugar, isso, a igreja queria que ele orasse, a igreja queria que ele pregasse, e os irmãos queriam que ele fosse comer pastel. Naquela época não gostavam de dar torta, para mim era muito pastel, irmãos. Hoje eu sei que os crentes daqui gostam da torta. Inclusive minha cunhada disse que vai fazer uma torta abençoada para mim. Vai que cola, pastor Marcos. A mulher faz uma torta que vem do céu, irmãos. É de Deus. É de Deus. Por isso que a nossa barraca, nossa tenda está expandindo. Eu me recordo disso, irmãos. O Espírito Santo falava. Eu comecei a falar com os irmãos, falando, olha. E nessa época, ainda no outro ministério, dizia: você não amou nada. Ninguém dava crédito para mim, irmãos. Cara, ninguém dava crédito. Cara doido, cara. Pinel da cabeça, doidinho. Eu acho que o Espírito Santo visitou ele, bateu com a cabeça e não entendeu que o negócio é diferente. Vão me abandonar, vão falar. Eu falava para a Platéia, eu vou usar muito a sua ajuda. Vamos fazer isso. Irmãos, passou o tempo. Anos depois, pastor Afato, vocês me pegaram nessa época. Pastor Zé, menos santo, o resto era tudo. As pessoas que me amavam, que nós fazíamos campanhas, iam na casa, abraçavam, comiam na nossa casa. Tinha sábado e domingo, eu não conseguia nem mais levar fazer as coisas em casa. Estava todo mundo em casa. Os irmãos. Tudo me abandonou, meu brother. Aí eu chorava. Ai, Jesus, o Senhor não faz isso. Eu orei, uma oração, nunca mais bebeu, nunca mais usou droga, agora está falando de mim. A nossa vida com Deus, irmãos, você tem que estar preparado para tudo. Só um que te reconhece 100% que é Jesus. Só um que conhece como você é verdadeiro. Só um que conhece as suas palavras que saem do fundo do coração. Só um que sabe quanto você faz com o coração, não para se aparecer. Porque as pessoas que estão de lado, irmãos, têm esse costume. O poderoso expulsa demônio. É o poderoso. Queridos, foi por isso que eu parei, diaconisa Bernadette. Eu me movia muito em libertação. Eu chegava em lugares, os demônios falavam comigo. No altar subia, eu via, eu parei. Eu cheguei um ponto e falei, não, ficava brigando com demônios por causa desse povo agora. Então eu acreditando nisso. Mas infelizmente acontece. Irmãos, eu estou aqui para ser sincero com vocês. Só existe um justo que é Jesus Cristo. Ele realmente sabe tudo de você. Mas nessa caminhada há de ser, pode ser, espero que você não passe, que vão te abandonar também. Não vão te compreender. Mas o abandono não significa que você está sendo reprovado por Deus. Não significa que você é ocupado. Entendam isso, que isso faz parte de caminhar com Jesus. Isso pode acontecer na nossa vida. Pastor, por que o senhor está falando isso? Primeiro para ensino, irmãos. E depois, que Deus sabe o que eu estou falando. Seja justo no Senhor e espere toda a recompensa do seu Deus. Porque às vezes dentro da nossa casa nós somos abandonados. Os que estão conosco nos culpam, acham motivo. E não pensem em vocês, Deus permite. Sabe, irmãos, eu me senti um nada, eu me senti um derrotado. Não por causa de erros, mas Senhor, parece que eu plantei. E vieram os filisteus, os medianitas, e fizeram bagunção. Irmãos, a recompensa vem de Deus.
Amém? Amém. Eu quero deixar essa igreja ciente que caminhar com Deus é maravilhoso, mas essa terra existe desafios. Paulo agora está, irmãos, para ser decapitado. A história conta que Nero manda decapitar Paulo. E olha o que ele está falando. Um resistiu ele, que ele pregava, imagina esse homem pregando, o homem resistiu. O outro abandonou, o outro foi para o mundo, o outro foi para não sei aonde. Ele chega a dizer, no começo, na primeira vez, essa é a segunda vez que ele vai a ser preso. Só Lucas ficou com ele, se não me engano, foi Lucas, né, do livro? Já na segunda, ele fala assim, ninguém, não compareceu ninguém estava por mim, imagina um homem sozinho, andou com multidão. Ensinou até a Pedro, pôs Pedro no lugar dele, irmãos. Paulo chegou a ensinar a Pedro que andou com Cristo, que andou, milagres aconteceu, que cobra mordeu, ele não morreu. O homem era o cara, o homem era muito ungido, o homem era muito visto. Ele chegou a dizer, nós somos a carta lida pelos homens, nós somos a carta de Cristo, está todo mundo olhando para nós. Ele dizia, se depois os meus imitadores, que eu sou de Cristo, com certeza, alguém olhasse para Paulo e dizia assim, ei, você tem traço daquele que morreu na cruz do Calvário. Mas chegou uma hora que ninguém queria ficar com ele. E o que ele fez? A vontade de Deus. Quero dizer a você que mesmo fazendo a vontade de Deus, você pode receber a solidão. Mas aquele que você jamais te deixará. Aleluia. Aquele que te chamou jamais te abandonará. Aquele que te viu em meio à multidão, que viu em você qualidades que já não estavam vendo mais, aquele que te amou, ele não abandona, irmãos. Hoje nós estamos aqui passando anos, a poeira baixou, mas ainda continua algumas coisas, mas eu não estou ligado com isso. Aí eu aprendi mais e mais nesse tempo, irmãos, a me separar das coisas que começam a comentar, a fermentar, porque não levam a nada. Quando ouvir se algum pastor errou, ore por ele e ame a vida dele, porque você não sabe o que ele já plantou. Ele plantou muita coisa boa, irmãos, pode ter certeza. Por isso nós, como cristãos, irmãos, precisamos estar atentos a essas verdades. Uma coisa eu falo para vocês: perseguição não quer dizer pecado. Amém? Entenda isso. Porque o que eu vejo, isso daí é normal em todo lugar, isso é natural. Espiritualmente, Satanás faz, é que aonde há fumaça, há fogo. É essa. É a frase que você pode escutar. Mas você pode ser a fumaça um dia. E de repente não ter tanto fogo assim. Você precisa tomar cuidado, irmãos. E como igreja eu preciso andar segundo os parâmetros bíblicos para que esse dia, quando chegar, me abandone por amor a Cristo, não por causa dos meus erros. Mas é certo que isso pode acontecer. Irmãos, eu tenho aprendido mais e mais a amar o meu Deus, agarrar nele, esperar nele. Eu fui chamado para isso. É bom, irmãos, é bom. Eu tenho pessoas do meu lado aqui maravilhosas. Eu sempre falo isso. E para o segredo desvendado do pastor José, às vezes até se vier dar trabalho, eu profetizo que são bênçãos e maravilhosos, e vamos rapidinho Deus começa a trabalhar. Porque eu fui chamado a semear coisa boa. Mas hoje eu digo a vocês, eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Amém. Que o mundo pode apontar, mas o meu Cristo ama e eu amo e eu estou junto. E eu sei o que é perseguição. E eu sei o que é ficar sozinho. E eu sei o que é andar com multidão, aplaudido, querido e desejado. Mas também na hora que mais precisa ser abandonado. As lágrimas correm, irmãos. É muito difícil. Mas nesses tempos eu aprendi como Deus não abandona. É impressionante.
Então eu quero dizer uma palavra a você, perseguido. Pai, não fique olhando para a perseguição. Há um Cristo que está com você, há um Deus vivo que te chamou. Isso é necessário. Passado-se um tempo, eu já conversei com pessoas que eu falei, lembra há 4, 5, 6 anos atrás que eu disse que ia acontecer? Está acontecendo agora. A pessoa para, nem fala nada para mim. Tipo assim, e agora que eu vou falar? É verdade? Mas por que Deus faz isso? Porque Deus me ama e me preparou. Mas mesmo Deus falando, quando a gente passa, dói. Não é? Mas nesse momento, há o Cristo Consolador. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Por isso ele tem o título de Príncipe da Paz. Irmãos, nesse momento você consegue achar paz mesmo. Igreja do Cristo vivo, vocês não servem a uma religião, vocês não servem a um homem, vocês servem ao Deus vivo. Ele está com vocês. Jesus entende o que você passa. Mesmo você errando, Ele te ama e Ele não te chamou porque você é perfeito, mas porque Ele vai mudar você para melhor. Ele é o teu ajudador. E eu quero dizer como líder dessa casa que eu estou aqui para estender a mão e não para empurrar ninguém. Foi aprendendo no curso da vida o que é misericórdia, que hoje mais e mais eu exerço misericórdia. Sou criticado. Há um tempo atrás alguém, não tem nada a ver com essa igreja, disse, mas pode isso? E eu disse, pode, porque eu como líder estou abraçando para mudar. Fui questionado se podia continuar na igreja. Eu falei, não, é a igreja o lugar. E é aqui que Jesus me deu essa honra. E você sabe que essa pessoa é tão maravilhosa comigo, que mesmo nos seus altos e baixos, essa pessoa que eu abracei, que eu disse, é sim, está comigo, está conosco, tem obreiros que lutam por ele, por ela, tem obreiros que não abandonam, que aonde está me honra, sempre está presente no nosso mundo. E eu digo a você, se Jesus não abandona, jamais abandona. Nós estamos juntos. Amém? Amém. Mas como Cristo me ensinou, eu entendo a sua perseguição. Alguns podem estar sofrendo agora, outros vão sofrer depois. Entenda você, irmãos, toda a recompensa vem de Deus. Mas não desista nunca, porque lá está a recompensa maior. Amém? Jesus está conosco. Fica de pé no nome de Jesus. Minha filha, você pode trazer um pouco para junto comigo aqui? Raquel, vem cá. Uns minutinhos já termina. Feche os olhos. Feche os olhos, igreja. Você que está no celular, feche os olhos. Irmãos, o nosso Cristo está conosco. Queridos, uma grande lição eu tive com Deus. Feche os olhos, ninguém abre. Alguém já chegou ao momento que questionou se Deus estava consigo? Eu já fiz isso, irmãos. Já fiz muitas vezes. Atualmente não, há muitos anos que não faço mais, muitos anos, mas no começo da minha caminhada. Eu perguntava para Deus se Deus estava comigo. Eu perguntava se o Espírito de Deus habitava em mim. Eu tinha receio, eu achava, tinha vezes que sim, tinha vezes que não. Mas foram momentos como esse, irmãos, de abandono, que eu descobri quanto Deus não me abandona. Eu tenho aprendido que esse Deus, Ele está comigo sempre. Irmãzinha amada, Jesus está com você. Todas essas palavras, todas essas avalanches de acusação, Ele está vendo, Ele vê tudo. Calma. Foi um tempo bom, né? Lembra quando a glória do Senhor invadia a sua vida e todos queriam perto? Mas agora de repente não quer mais. Calma, vai passar. Porque o Jesus que honra, aleluia, está com você. Humilhai-vos na potente mão de Deus, que no tempo exato Ele vos exaltará. O Altíssimo é a tua proteção. O justo juiz
justiça está contigo. O advogado fiel está em seu favor. Essa noite você veio para ouvir que Ele está ciente de tudo o que está acontecendo. Sim, Deus está vendo tudo. Calma, vai passar. Não se submeta a ser o que falam. Seja você. Nunca mude o que você é por causa de ninguém. Mas você fez isso, falou aquilo, você não fez nada. Continua sendo você, diz o Senhor. Se mantenha na posição que Deus te chamou. O nosso Deus, Ele mostra antes. De repente, nessa noite, Deus está preparando pessoas para o tempo da perseguição. O tempo em como disse o próprio Jesus a Paulo: tu vais aprender como importa sofrer pelo meu nome. Sim, irmãos, é verdade, andar com Deus é glorioso, é maravilhoso, e muito mais a eternidade, na qual nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ou qualquer coisa chegou ao coração do homem, ao que está preparado para nós. Mas aqui é peleja, aqui é decepção, aqui é abandono, aqui é traição, é verdade. Eu já me apoiei em pessoas e me decepcionaram. Falaram que jamais me abandonaria, mas não estou chutando elas, nem criticando. Foi necessário. Mas eis que aquele que tudo vê e nunca me abandonou, aquele que tudo sabe e não peço recompensa ruim a elas, não. Foi necessário. Aleluia. As pedras que me lançam, Jesus está por perto. O advogado está com você. Converse com Deus. Posso descansar. Ele está com você. Ele está por perto. Meu Pai. Agora tire a primeira pedra. Quem que não tem pecado, quem que não erra, pra viver diante do inimigo. Você tem um advogado. Você tem alguém com você? Isso é fato consumado. Os impossíveis. Eu sempre quis errado. Se prepara. De engordar.
tempo para entender que eu deveria deixar de me preocupar com essas coisas, irmãos. E se preocupar em continuar sendo eu no Senhor. Essa noite, você vai sair daqui sem um fardo na sua vida. Um fardo da acusação. Volta a ser você. Seja você no Senhor. Não deixe que o brilho que Deus te deu seja tirado, porque falam ou te deixaram ou não te defenderam. Não será a defesa da terra que vai justificar, mas a defesa do céu que está presente em nós. Saiba você que o tempo da perseguição é necessário para o crescimento, mas não é longo. Estou nesse altar hoje pela promessa de Deus. E hoje, em essa oração, desse louvor em especial, Deus me fez lembrar a um nível maior que Deus tem me posto, e eu sinto isso. Eu tenho crescido no Senhor. E eu não preciso que as pessoas reconheçam isso, eu sei o que eu tenho. E eu não preciso que me aplaudam, eu sei quem será aplaudido. Porque o meu Cristo será visto e almas se converterão. Hoje eu tenho nesse altar a alegria de dizer que eu já vejo homens nessa casa tendo transformação. E eu disse a vocês que Deus me deu um dom para ganhar pessoas diferentes. E são homens que têm brilho, que têm força, que são fortes. Mas muitas das vezes tem que ter alguém especial no caminho. Talvez eu não ganhe aquela moça, ou aquela menina, ou aquele menino, mas Deus tem me posto homens de brilho, de honra. Eu tenho visto nessa casa nesses últimos dias. E através deles eu vou ver muitas almas. E se o preço a pagar é doloroso, isso não me afeta. Porque o que alegra é a salvação que vem em Cristo Jesus após as batalhas. Igreja de Cristo, irmãos da Ebenezer, entendam, eu ensino o reino, eu prego o reino de Deus e vou continuar a pregar a verdade. E nela estabeleci meus princípios e vou ensiná-los enquanto Deus permitir. Permaneçam firmes, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que Ele merece, é o único digno de honra, glória, Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. Pode se sentar.